Vitor Irajá, que danado está acontecendo com a galinha, com o ovo, para estar essa situação? Explique para a gente, por favor. Leandro, bom, se for o calor, dá para a gente ter um grande programa nacional calor, de colocar ar-condicionado em granja. Pois é. Não. Explique Não, Leandro, aí, vá, com os números, que você é economista, você entende bem. Vamos lá. O governo Lula, o presidente Lula, parece ter escolhido, né, o ovo como grande inimigo da inflação. E, inclusive, os números corroboram com essa escolha desse produto para o presidente Lula bater tanto na tecla de que está caro. De acordo com o IPCA, que saiu quarta-feira, né, o índice oficial de inflação do país, que fechou em 1,31% em fevereiro em relação a janeiro, em fevereiro, o ovo ficou 15,3% mais caro. Isso dados oficiais de acordo com o IBGE. Em 12 meses, alta de 10,4%. E tem uma série de fatores que culminam exatamente nessa pressão inflacionária sobre o ovo. Vamos lá. As exportações brasileiras aumentaram 57,5% em fevereiro, isso de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal. Isso tem uma correlação significativa com a taxa de câmbio, que a gente acompanhou nos últimos meses, uma taxa de câmbio mais apreciada, ou seja, um dólar mais alto, que estimula os produtores a exportar mais do que vender para o mercado interno. Esse é um dos fatores. Segundo fator é a própria quaresma, também de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, que fomenta maior consumo de ovo aqui no Brasil e também no exterior, em detrimento, por exemplo, à carne vermelha. Outro aspecto é exatamente o preço da carne vermelha. O próprio presidente Lula, nesse mesmo evento, disse que o povo vai voltar a comer picanha. Mas, na impossibilidade de comer picanha, muitas pessoas procuram os ovos como uma alternativa para consumir proteína mais barata. Portanto, maior demanda, maior pressão inflacionária. Então, há uma série de questões. Também há, por exemplo, um impacto significativo do preço do milho, que é a principal matéria-prima da ração dessas galinhas. Então, houve, por exemplo, um avanço de 30% do preço do milho desde julho de 2024, o que eleva o preço de produção dos ovos também. Então, é uma série de fatores que culminam exatamente nesse impacto inflacionário do ovo. Vale um destaque, Leandro, o presidente Lula já havia falado do preço do ovo na semana passada numa fala tão, curiosa quanto essa. Ele disse naquela ocasião que a galinha não está cobrando caro e que ele ainda não havia encontrado uma galinha para pedir o aumento do ovo. Diz ele, a coitadinha sofre, ainda canta quando põe o ovo, mas o ovo está saindo do controle. Então a gente percebe que sim, em meio a uma pressão inflacionária que custa bastante a popularidade do governo Lula, do presidente Lula, ele tem encontrado uma solução do ponto de vista retórico, do ponto de vista político, de tentar transferir essa responsabilidade para fatores externos, diz não entender o porquê dessa pressão inflacionária sobre o ovo neste momento, mas de fato há fatores tanto internos quanto externos que explicam essa pressão inflacionária no ovo. Alguns deles estão claros aqui e, evidentemente, de uma forma indireta, há essa pressão, evidentemente, por causa também do nível de câmbio mais apreciado nos últimos meses, que, em muito, tem a ver, evidentemente, também com fatores externos, mas também com a ausência de novas medidas do governo ou de sinalizações importantes envolvendo qualquer tipo de perspectiva de novas políticas envolvendo o ambiente fiscal, a arrumação das contas públicas, o que evidentemente pressiona tanto juros, pressiona inflação, pressiona e também pressiona a popularidade do governo.